O legado oculto do Netbook Positivo Mobo. O Netbook Positivo Mobo com placa-mãe modelo 5950 é um daqueles aparelhos que parecem pequenos mas carregam uma história imensa dentro do cenário da informática popular brasileira. Ele surgiu em um período em que a mobilidade digital ainda era novidade e o acesso a computadores portáteis estava restrito a quem podia investir valores altos em marcas estrangeiras. O Positivo Mobo foi pensado para democratizar esse acesso, oferecendo uma alternativa nacional de baixo custo que permitisse a estudantes, professores e profissionais iniciarem sua jornada digital. O histórico geral desse equipamento mostra como ele se tornou símbolo de inclusão. Em muitas escolas públicas e particulares, o netbook foi distribuído em programas educacionais e usado como ferramenta de aprendizado. A tela pequena e o teclado compacto eram vistos como limitações, mas também como vantagens para quem precisava carregar o aparelho em mochilas leves ou utilizá-lo em ambientes coletivos. O design simples escondia uma lógica de produção que buscava equilibrar preço e funcionalidade, tornando o Mobo um marco de sua época. O que dá para fazer nele hoje pode surpreender. Apesar de suas especificações modestas, o netbook ainda pode ser usado como estação de escrita, diário digital ou máquina de leitura. Com sistemas operacionais leves, como distribuições simplificadas de Linux, o desempenho melhora e abre espaço para usos criativos. É possível transformá-lo em console retro, rodando emuladores de jogos antigos que exigem pouco processamento. Também pode servir como servidor caseiro para arquivos simples, como ponto de acesso de mídia ou central de automação doméstica. Os segredos ocultos que ninguém contou estão ligados à engenhosidade dos usuários. Muitos descobriram que a placa-mãe aceita ajustes de memória além do divulgado oficialmente. Outros perceberam que a substituição do disco rígido por unidades de estado sólido muda radicalmente a velocidade de inicialização. Há relatos de quem conseguiu instalar sistemas modernos, adaptando drivers e otimizando processos, mostrando que o pequeno netbook ainda pode respirar em tempos atuais. Outro segredo pouco comentado é o uso do netbook como laboratório de aprendizado em eletrônica e manutenção. Por ser simples, desmontá-lo e remontá-lo ajuda iniciantes a compreenderem a lógica de placas, conectores e circuitos. Muitos técnicos começaram sua jornada explorando justamente esse modelo, aprendendo a identificar falhas, trocar componentes e realizar soldagens básicas. O netbook Positivo Mobo se tornou, sem querer, uma escola portátil para curiosos e estudantes. Há também o aspecto cultural. O netbook foi símbolo de uma época em que a mobilidade digital era novidade. Carregar um aparelho leve, abrir a tampa em uma cafeteria e acessar a rede sem fio era quase um ritual de status. Hoje, olhar para ele desperta nostalgia e revela como a tecnologia evoluiu rapidamente. O segredo oculto está em perceber que, mesmo limitado, o aparelho representou liberdade e acesso, e que muitos projetos pessoais nasceram em suas pequenas telas. Em termos de reaproveitamento, o netbook pode ser usado como máquina de escrita criativa, diário digital ou estação de leitura. Pode servir como console retro, rodando emuladores de jogos antigos que exigem pouco processamento. Pode virar central de automação doméstica, controlando dispositivos simples através de softwares leves. Pode ser transformado em biblioteca portátil, armazenando textos, artigos e livros digitais. O segredo está em não subestimar o potencial escondido em um equipamento que, à primeira vista, parece ultrapassado. O histórico geral do netbook Positivo Mobo mostra que ele foi mais do que um produto de baixo custo. Foi um marco de inclusão digital, um símbolo de adaptação tecnológica e um testemunho de criatividade dos usuários. Os segredos ocultos revelam que, com paciência e curiosidade, é possível extrair valor de máquinas antigas, transformando limitações em oportunidades. O que dá para fazer nele depende menos das especificações e mais da imaginação de quem o utiliza. Assim, o netbook Positivo Mobo continua vivo na memória e na prática. Ele ensina que tecnologia não é apenas sobre potência, mas sobre acesso, engenho e reinvenção. O segredo maior é perceber que, por trás de cada aparelho modesto, existe uma história de pessoas que aprenderam, criaram e se conectaram ao mundo. O netbook Positivo Mobo 5950. História, sistemas, jogos e segredos.
O netbook positivo Mobo modelo 5950 é um daqueles aparelhos que parecem discretos mas guardam uma história rica dentro da trajetória da informática popular brasileira. Lançado em 2011, em um momento em que o mercado buscava oferecer mobilidade a preços acessíveis, ele se tornou símbolo de inclusão digital e porta de entrada para milhares de estudantes e profissionais. O design compacto, a tela de 10 polegadas e o teclado reduzido eram vistos como limitações, mas também como vantagens para quem precisava carregar a máquina em mochilas pequenas ou utilizá-la em ambientes escolares e corporativos sem chamar atenção. O histórico geral mostra como a indústria nacional tentou competir com marcas estrangeiras oferecendo soluções adaptadas ao bolso brasileiro. O netbook positivo Mobo foi vendido em larga escala em programas educacionais e em promoções de grandes redes varejistas. Muitos estudantes tiveram seu primeiro contato com a internet através dele, navegando em páginas simples, acessando redes sociais iniciais e produzindo trabalhos escolares. Apesar de suas especificações modestas, o aparelho cumpria a promessa de democratizar o acesso digital. Sistemas operacionais compatíveis. O netbook positivo Mobo 5950 vinha originalmente com distribuições de Linux adaptadas para uso educacional. Entre elas estavam versões simplificadas do Ubuntu e do Metasis, sistema customizado para escolas brasileiras. No entanto, usuários rapidamente descobriram que era possível instalar outros sistemas. O Windows XP rodava de forma aceitável, especialmente quando configurado com programas leves. O Windows 7 Starter também foi bastante usado, já que vinha em muitos aparelhos vendidos em varejo. Com ajustes e drivers adaptados, alguns conseguiram instalar o Windows 8.1 e até o Windows 10 em edições otimizadas, embora o desempenho fosse limitado. No universo Linux, distribuições leves como Lubuntu, Xubuntu, Mint X e Debian simplificado mostraram excelente desempenho. Essas versões permitiam navegar na internet, editar textos e rodar programas básicos sem travamentos. O segredo estava em escolher sistemas que exigissem pouca memória e processamento, aproveitando ao máximo o hardware modesto do aparelho. Jogos compatíveis. Apesar de não ser uma máquina voltada para jogos, o netbook positivo Mobo 5950 conseguia rodar títulos clássicos e leves. Entre os mais populares estavam The Sims 1 e 2, Age of Empires 2, Rollercoaster Tycoon, Counter-Strike 1.6, GTA Vice City Need for Speed Underground. Esses jogos, lançados em épocas anteriores, exigiam pouco processamento gráfico e rodavam de forma satisfatória. Além disso, versões antigas de Minecraft funcionavam com ajustes, assim como jogos independentes leves como Terraria e Stardew Valley. O aparelho também se destacava como console retro, rodando emuladores de NES, SNES, Mega Drive, Game Boy Advance e PlayStation 1. Essa capacidade transformava o netbook em uma verdadeira máquina de nostalgia, permitindo que usuários revisitassem clássicos da infância. Segredos ocultos. Os segredos ocultos do netbook positivo Mobo estão ligados à engenhosidade dos usuários. Muitos descobriram que a placa-mãe aceita ajustes de memória além do divulgado oficialmente, permitindo expansão até 4 GB. Outros perceberam que a substituição do disco rígido por unidades de estado sólido muda radicalmente a velocidade de inicialização e leitura. Há relatos de quem conseguiu instalar sistemas modernos, adaptando drivers e otimizando processos, mostrando que o pequeno netbook ainda pode respirar em tempos atuais. Outro segredo pouco comentado é o uso do netbook como laboratório de aprendizado em eletrônica e manutenção. Por ser simples, desmontá-lo e remontá-lo ajuda iniciantes a compreenderem a lógica de placas, conectores e circuitos. Muitos técnicos começaram sua jornada explorando justamente esse modelo, aprendendo a identificar falhas, trocar componentes e realizar soldagens básicas. O netbook positivo Mobo se tornou, sem querer, uma escola portátil para curiosos e estudantes. Aspecto cultural. O netbook foi símbolo de uma época em que a mobilidade digital era novidade. Carregar um aparelho leve, abrir a tampa em uma cafeteria e acessar a rede sem fio era quase um ritual de status. Hoje, olhar para ele desperta nostalgia e revela como a tecnologia evoluiu rapidamente. O segredo oculto está em perceber que, mesmo limitado, o aparelho representou liberdade e acesso, e que muitos projetos pessoais nasceram em suas pequenas telas. Reaproveitamento atual.
Em termos de reaproveitamento, o netbook pode ser usado como máquina de escrita criativa, diário digital ou estação de leitura. Pode servir como console retro, rodando emuladores de jogos antigos que exigem pouco processamento. Pode virar central de automação doméstica, controlando dispositivos simples através de softwares leves. Pode ser transformado em biblioteca portátil, armazenando textos, artigos e livros digitais. O segredo está em não subestimar o potencial escondido em um equipamento que, à primeira vista, parece ultrapassado. Conclusão: o histórico geral do netbook Positivo Mobo mostra que ele foi mais do que um produto de baixo custo. Foi um marco de inclusão digital, um símbolo de adaptação tecnológica e um testemunho de criatividade dos usuários. Os segredos ocultos revelam que, com paciência e curiosidade, é possível extrair valor de máquinas antigas, transformando limitações em oportunidades. O que dá para fazer nele depende menos das especificações e mais da imaginação de quem o utiliza. Assim, o netbook Positivo Mobo continua vivo na memória e na prática. Ele ensina que tecnologia não é apenas sobre potência, mas sobre acesso, engenho e reinvenção. O segredo maior é perceber que, por trás de cada aparelho modesto, existe uma história de pessoas que aprenderam, criaram e se conectaram ao mundo.